E a professora Elisa Galante é a nossa professora aqui da FDCI. Ela vai falar hoje sobre direito administrativo raiz resolve, a complexidade dos tempos extraordinários. Como a Márcia iniciou, a nossa prata da casa, uma pessoa muito dinâmica, doutora em Direito, Direitos e Garantias Fundamentais pela FDV, mestre em Direito, Políticas Públicas e Processo pela FDC, especialista em Direito Público, professora aqui da nossa faculdade, advogada, procuradora municipal, atua na área de Direito Público, principalmente em Constitucional Administrativo, Tributário e Previdência Própria dos Servidores Públicos, vice-presidente da Associação Brasileira de Mulheres da Carreira Jurídica, que integra a Federação Internacional das Mulheres de Carreira Jurídica. Enfim, é uma pessoa que tem um currículo que, se eu fosse aqui ficar mencionando, nós, né, teríamos uma extensão grande, e é um prazer imenso, Elisa, estar aqui, contar com a sua fala para os nossos alunos, e com certeza vai ser para uma semana de abertura, é um nome que só tem a contribuir conosco. Seja bem-vinda, Elisa, seja bem-vindo todos. Nós temos até, no máximo, 9 horas, porque nós começamos 9 horas, já começamos uma outra. Então, no final, vai ter uns momentinhos para perguntas, e as perguntas eu faço anotação, dando tempo, a gente repassa para a Elisa, se não der, depois nós encaminhamos para ela também por escrito, tá bom? Sejam bem-vindos. Elisa, a fala é sua. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Vou saudá-los na pessoa da presidência desses trabalhos, a professora Delceni, uma mulher que tem escrito uma história bem diferente, né, tem ultrapassado as fronteiras para mostrar que nós somos capazes de construir cientificamente além do Brasil. A professora Márcia, que é uma irmã de alma. Falar de Márcia me torna até suspeita, porque Márcia faz parte da construção de tudo isso que a Delceni acabou de falar. Márcia foi uma grande incentivadora da minha vertente acadêmica, e a ela eu devo e aproveito para agradecer de forma muito carinhosa. Márcia, muito obrigado por aqueles anos de estudo, por aqueles anos de envolvimento, de compreensão, para que nós duas possamos estar hoje nessa sala juntas mais uma vez. Aos meus queridos alunos, aos que já passaram, aos que estão agora comigo, é muito bom estar com vocês. Fiquei 6 meses longe da instituição, 6 meses no momento em que vocês vivenciaram um caos, mas os nossos professores tocaram isso com muita maravilha, de forma tão acadêmica, precisa, comprometida, responsável, que permitiu que a gente hoje esteja realizando esse evento e que permitiu que eu entrasse nesse semestre com muita tranquilidade, com muito apoio de todos os professores que vivenciaram o semestre anterior e estiveram com vocês no semestre anterior. Bom, quando foi proposto que os professores pudessem falar, eu fiquei refletindo sobre o que nós poderíamos falar. Mas uma coisa que eu percebi durante todo esse período de que iniciamos um processo de pandemia, foi que o direito administrativo, que havia ficado escondido, que foi perdendo muito seu espaço após a Constituição de 1988, ele aparece, e ele aparece na sua vertente de raiz. Por isso, a proposta de nosso tema é falar sobre o direito administrativo resolve a complexidade dos tempos extraordinários. Nós vamos dividir essa fala em três momentos. No primeiro momento, nós vamos falar para vocês sobre a raiz do direito administrativo e quais são os pilares que se assentam no direito administrativo, e por que esses pilares são de alta relevância para esse momento de extraordinariedade em que todo o mundo está vivendo, em que o planeta Terra está vivendo.
No segundo momento, nós vamos falar do próprio ano, né? Do próprio ano extraordinário, próprio ano de 2020, para alguns, inclusive, o ano que não existiu. E depois, ao final, nós falaremos, então, qual é a base do direito administrativo que realmente está resolvendo, realmente está trazendo a solução para a complexidade dos tempos extraordinários. Bom, iniciando, então, a nossa fala dentro dessa proposta, desse cronograma apresentado, vou falar para vocês da raiz do direito administrativo. Bom, o direito é um conjunto de princípios e regras dotado de coercibilidade. Aprendemos isso já no começo do nosso curso e que vão disciplinar a vida social. Esse direito ele é classificado em dois grandes ramos, o direito público e o direito privado. Enquanto o primeiro está voltado ao atendimento do interesse da coletividade, o segundo vai regular as ações entre particulares. O direito administrativo, então, vai aparecer como um sub-ramo do direito público, que surge na França no final do século XVIII, ainda estabelece, né, e vai firmar os ideais do Estado de Direito, tal como nasceu o direito constitucional, em sentido moderno, e outros ramos de direito público. O direito administrativo vai nascer nesse momento pós-Revolução Francesa. Naquele momento histórico da Revolução Francesa, vai se exigir uma mudança de paradigma. E essa mudança de paradigma vai influenciar numa radical mudança de Estado vigente. Nós vamos passar da monarquia absoluta para o Estado de Direito, isto é, a monarquia absoluta, o modelo de Estado monárquico absoluto será substituído pelo Estado de Direito. Estado esse que será edificado sob dois pilares estruturantes. O princípio da legalidade, de um lado, para assegurar que todos que estejam no território desse Estado estejam subordinados à lei, todos, inclusive o Estado, e o princípio da separação dos poderes, que também vai configurar a necessidade de que o Estado seja partido para que não haja um retorno ao absolutismo. Em síntese, o princípio da legalidade exigirá que todos, inclusive o Estado, esteja subordinado à lei, até então somente os súditos, os servos e vassalos estavam sob o jugo do rei. Por outro lado, o princípio da separação dos poderes, ele vai surgir como instrumento para diluir o poder em funções estatais especializadas, de forma a evitar a concentração de poder na mão de apenas um sujeito, como era no tempo da monarquia absoluta. E o Celso Antônio Bandeira de Mello vai ressaltar em sua obra, para preservar a liberdade dos homens contra abuso e tirania dos governantes. Será, portanto, esse tempo, então, será, portanto, reconhecido como um elemento essencial. O princípio da separação dos poderes, ele será reconhecido como um elemento essencial para o constitucionalismo, pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Porque no artigo 16, vejam só, no artigo 16 da Declaração estará escrito que a sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos, sem estabelecido a separação dos poderes, não tem Constituição. Ou seja, um Estado que se disser efetivamente constitucional terá que prever, terá que estar pautado, baseado, estruturado no princípio da separação dos poderes. Pensaram os revolucionários franceses. Atualmente, esses princípios que estruturaram, né, o nascer do Estado de Direito, eles estão na Constituição da República Brasileira, promulgada em 1988. Quando ela diz lá no artigo 1º que o Estado brasileiro é um Estado democrático de direito, quando ela diz lá no artigo 5º, inciso 2, que assegura que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, e lá no artigo 2º, quando fixa
que os poderes são independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Então, vejam só que a Constituição brasileira, ela vai retratar, 300 anos depois, em 1988, um modelo de Estado de direito, agora não mais só de direito, mas antes de ser de direito, um Estado democrático, para assegurar a organização, a estruturação do Estado brasileiro. Vale lembrar também que o princípio da separação de poderes também um princípio harmônico voltado a um sistema de freios e contrapesos. É o que chama-se no direito inglês de check and balances. Edifica-se como sensor constitucional para afastar a concentração de poder e, com isso, preservar os direitos e garantias fundamentais. Bom, Miguel Reale também vai reforçar, ele vai dizer que sem a subordinação do Estado ao império da lei e da jurisdição, não teria sido possível o tratamento autônomo e sistemático do direito administrativo. Ora, se o Estado de Direito nasce estruturado em 3 funções estatais, porque lembremos, o poder é sempre uno e indivisível, o que se reparte são as funções especializadas para que um sujeito só não detenha o poder e não possa dele abusar. O Miguel Reale vai reforçar que o direito administrativo nasce porque nasce a função administrativa. Ele só nasce porque ele nasce sobre o império da lei e não mais sobre o império da monarquia absoluta. Bom, desde então, logicamente, isso já foi dito por mim, quem já foi meu aluno sabe disso, desde então, há uma reinversão da razão de existir do Estado. Se na monarquia absoluta o povo estava a serviço do rei, que era a própria apresentação do Estado, né, o Estado sou eu, dizia o rei, no Estado de Direito, a única razão de existir do Estado é para a satisfação das necessidades da coletividade e dos indivíduos que a integram. Vejam, então, e repito sempre, hoje o Estado só tem uma razão de existir: atender o interesse da coletividade, atender o interesse público. Se o Estado não atender este interesse, o Estado não mais precisa existir. É dentro desse contexto histórico que surgirá para estruturar a organização da administração pública, a organização reger a orquestra do Estado, a administração, a função administrativa, ao lado da função legislativa, que produzirá as leis primárias, e da função jurisdicional, que julgará os conflitos segundo o caso concreto. Ou seja, a função administrativa, ela nasce já desvinculada da função legislativa e da função judicante, destinando-se a executar, olhem bem, executar o atendimento do interesse público. Por isso, foi chamado de poder executivo. Inclusive, a Maria Silvia Zanella de Pietro, uma ilustre administrativista brasileira, ela chama a função administrativa de função executiva, porque a nomenclatura poder executivo, ela nasce do conceito, do ideal dos revolucionários franceses, de que a administração pública, essa parcela do Estado, chamada Estado Administração, que estará ao lado do Estado legislador e do Estado julgador, ela será destinada à execução da organização da administração pública. Então, de fato, o direito administrativo, ele tem bases na Europa continental, e, em especial, ele vai se estruturar na exegética francesa, vai encontrar a cientificidade na doutrina alemã, mas vai nascer nos moldes que foram importados pelo Brasil da harmonização realizada pelos italianos,
que vão construir a base do direito administrativo romanista e que, posteriormente, será exportada para vários lugares do mundo, inclusive o Brasil. Como leciona a Di Pietro, o conteúdo do direito administrativo, em cada Estado nacional, ele vai variar no tempo e no espaço, segundo o tipo de Estado adotado. E ela vai lá dizer para a gente, olha, vou aqui abrir aspas para fazer a leitura da própria Di Pietro, no chamado estado de polícia, em que a finalidade é apenas a de segurar a ordem pública, o objeto do direito administrativo é bem menos amplo, porque menor é a interferência estatal no domínio da atividade privada. O estado de bem-estar é um estado mais atuante. Ele não se limita a manter a ordem pública, mas desenvolve inúmeras atividades na área da saúde, educação, assistência e previdência social, cultura, sempre com o objetivo de promover o bem-estar coletivo. Nesse caso, o direito administrativo amplia o seu conteúdo porque cresce a máquina estatal e o conceito de serviço público amplia-se, pois o Estado assume e submete o regime jurídico publicista à atividade antes reservadas aos particulares. Vejam bem que o Brasil nasce republicano, segundo a base liberal, segundo uma base estruturada no estado de polícia. Esse primeiro momento da República Brasileira se dá desta forma, mas a partir do segundo momento republicano, já na década de 30, o Brasil vai adotar o modelo do Estado-providência. Modelo esse que não é só o Brasil que vai buscar inspiração. Modelo esse que vai nascer com as constituições mexicanas de 1917, quando ela fala da obrigação do Estado de prestar serviços públicos, e também com a Constituição alemã de 1919, a Constituição de Weimar, que vai, então, também defender a ideia de um estado de bem-estar social. O Brasil, inspirado nessa construção, vai, a partir da década de 30, ampliar as suas bases. Isso vai influenciar na Constituição brasileira, vai se criar as primeiras administrações públicas diretas, a autarquia, inicialmente, para atender às necessidades da Previdência Social. Vai se falar pela primeira vez, efetivamente, em concurso público, sob o caráter meritório. Então, o Estado brasileiro, ele, ao assumir essa característica de estado de bem-estar social, ele irá crescer. E crescendo, ele vai desenvolvendo cada vez mais o direito administrativo na base romanista. Mas é interessante lembrar que, paradoxalmente, o Estado de Direito, quando ele nasce ainda lá na Revolução Francesa, ele nasce preocupado, ele nasce com um grande paradoxo, que é chamado pela doutrina de bipolaridade do direito administrativo. E que bipolaridade é essa? De um lado, os revolucionários franceses, e lembrem bem, eles também foram atrozes, né? De um lado, eles precisavam preservar a liberdade do cidadão frente ao Estado anterior, que era absoluto e monarquista, e havia contado uma história de violação dos direitos da liberdade do cidadão, e, de outro lado, precisava também preservar a autoridade do Estado para que ele pudesse organizar uma vida em coletividade. Esse paradoxo vivenciado pelo direito vivenciado pela Revolução Francesa vai construir o direito administrativo, vai edificar o direito administrativo. Daí os doutrinadores nos informar que efetivamente o direito administrativo ele nasce como disciplina autônoma nesse momento Revolução Francesa. Por quê? Porque será nesse momento que o objeto do direito administrativo será definido, regência da administração,
regência de uma vida em coletividade, mas também será nesse momento que será vivenciar esse paradoxo. Como? Como equilibrar a liberdade do indivíduo frente à necessidade de assegurar a garantia do indivíduo. Corre que essa aparente dicotomia, que foi denominada de bipolaridade do direito administrativo, se de um lado precisava preservar a autoridade da administração para a gestão do interesse público, por outro também precisava assegurar a liberdade do indivíduo. Como disse, para estruturar isso, e aí nasce o direito administrativo com disciplina toma, ele já tinha o seu objeto, ele já tinha uma função estatal definida, mas ele não tinha os seus princípios próprios. Nasce, então, os dois primeiros pilares do direito administrativo. O princípio da legalidade, aqui vamos retratá-lo como o princípio da legalidade estrita, para assegurar a proteção dos direitos, do então direitos do cidadão, hoje, direitos fundamentais, direitos e garantias fundamentais, na medida em que a administração pública só poderia fazer o que estivesse autorizado em lei. Neste momento, a estrutura do Estado de Direito entrega ao Poder Legislativo o controle primário, tá, do que se trataria, do que se poderia atingir, do que poderia se limitar no campo das liberdades individuais. Por quê? Porque a função administrativa foi limitada a fazer somente o que estivesse autorizado em lei. Assim, com o princípio da legalidade estrita, ficou preservados os direitos e garantias fundamentais, como trata hoje a contemporaneidade. De outro lado, para assegurar a autoridade da administração, muito importante nesse tempo pandêmico, para assegurar a autoridade da administração, se estrutura, então, o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, que terá como objetivo primordial assegurar a autoridade da administração para fins de concretização do interesse público. O direito administrativo, vai dizer de Pietro, ele, desde a origem, ele se caracteriza pelo binômio prerrogativas-sujeições. Vejam só, se você olhar para o princípio da legalidade, você já percebe que o princípio da legalidade é uma sujeição, é uma restrição de que a administração pública só pode fazer o que for autorizado em lei. Por outro lado, ela tem a função administrativa nasce também revestida de prerrogativas, dentre elas, se olharmos para o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, a possibilidade de relativizar o interesse individual em prol de um interesse coletivo. Bom, essas prerrogativas vão colocar a administração pública em situação, em posição de supremacia, em posição de verticalidade com o administrado. E as restrições vão limitar a atividade a determinados fins e princípios, né, previamente previstos em lei. Sob pena de quê? De desvio de poder, sob pena de nulidade dos atos produzidos no âmbito da função administrativa. Bom, pelo que falamos até agora, nesse primeiro tópico, pode-se facilmente concluir que o princípio da legalidade e o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular são faces da mesma moeda. Eu ia pegar uma moeda, acabei esquecendo. Mas quem tiver uma moeda, pode olhar para ela. A face da coroa, tá? Pode ser enxergada como a face da supremacia do interesse público sobre o particular. Por quê? Porque a supremacia do interesse público confere a prerrogativa da administração pública atuar com base na preponderância dos interesses coletivos. Olha,
é ainda a ideia de face da coroa. E, de outro lado, o princípio da legalidade, que vai restringir essa mesma administração pública à estrita observância da lei, permitindo que somente faça o que estiver autorizado em lei. Olha, é a face da cara, a face que vai identificar o indivíduo, a proteção ao indivíduo. Então, uma moeda, né, uma moeda financeira, ela mostra o princípio da supremacia do interesse público de um lado e o princípio da preservação, o princípio da legalidade de outro, porque o princípio da legalidade, ele tem como fundamento, sua razão de nascer, a preservação dos direitos e garantias individuais. Bom, verifica-se, portanto, encerrando já esse primeiro tópico, que por mais que alguns autores contemporâneos sustentem a origem autoritária do direito administrativo, e esse é um debate que vem crescendo no campo dos administrativistas privativistas, o administrativista que presta também serviço à iniciativa privada, eles engajam um movimento contrário ao princípio da supremacia do interesse público, sob o argumento de que teria nascido para proteger os interesses políticos e econômicos da burguesia. Efetivamente, é fato que o direito administrativo nasceu pelos movimentos burgueses. Mas hoje, e aí eu me inspiro mais uma vez na Maria Zanella de Pietro, ela vai dizer, hoje, o direito administrativo de base essencialmente constitucional foi enriquecido pelos ideais de centralidade, de dignidade da pessoa humana, de participação, de transparência, de exigência de motivação, de processualização. Processo é garantia fundamental, está lá no artigo 5º da Constituição da República, que diz que no processo administrativo também deverá ser assegurado a presença, né, o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. E, finalmente, o direito administrativo de hoje amplia os seus canais de controle social, sejam os canais pelos controles das instituições governamentais, seja canais de controle pela própria sociedade, como, por exemplo, vou citar apenas um para vocês aqui, a ação popular. Veja, então, que não justifica a minimização do papel do Estado em defesa do interesse coletivo, não, em detrimento do interesse coletivo. Passando para o segundo tópico, ou seja, depois dessa viagem histórica na formação do direito administrativo e trazendo para vocês essa preocupante crítica à supremacia do interesse público, que pode ter, que nesse momento, inclusive, prova que se ela não existisse, nós estaríamos numa situação talvez muito maior de que 110 mil mortes no país. Bom, passando para esse segundo tópico, vamos lembrar que 2020 foi um ano extraordinário para a humanidade. Ele será lembrado como um ano extraordinário na história. E como eu disse lá no começo, alguns chegam a classificar como um ano que não existiu, por mais que ainda estejamos o vivenciando. O rompimento, tenho escrito e falado sobre isso, o rompimento foi tão profundo e intenso que podemos facilmente concluir que ele rompeu um paradigma estrutural do modo de viver. Como fez a industrialização e instaurou, insisto, sempre dizer isso, instaurou um novo tempo, uma nova era, a era digital. Se nós tivemos um período de industrialização que fez um corte na história, nós agora temos o Covid, o coronavírus, o ano de 2020, que instaura uma nova era digital. Esse novo paradigma, ele vai surgir de uma crise biológica, protagonizada por um vírus, né, o grande protagonista, o ator principal, um vírus denominado Covid-19, ou novo coronavírus. A denúncia surge, vou lembrar aqui rapidamente para vocês, inicialmente mais na China, mas se espalha por todo o mundo em uma
escala tão veloz que nós hoje no Brasil, muito poucos meses depois, de fevereiro para cá, né, muito pouco tempo depois, contamos em 19 de agosto de 2019 com mais de 110 mil mortes decorrente desse ator principal chamado novo coronavírus. Esse fato, gente, exige uma atuação integrada e mundial, de forma que a Organização Mundial da Saúde vai, em 30 de janeiro de 2020, emitir o seu primeiro ato, a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus. Este contexto histórico e tão atual, tão odierno, exigiu dos entes federados brasileiros, União, estados, Distrito Federal e municípios, ações diretas e imediatas para atender concretas, diretas e imediatas, como diz o administrativista Eli Lopes Meirelles, para atender às orientações de ordem internacional para o controle de contaminação e minimização do impacto social no Brasil. É em razão disso que o Brasil vai reconhecer essa emergência e vai declará-la por um ato administrativo, a portaria do Ministério da Saúde 188 de 2020, de 3 de fevereiro de 2020. É nesse primeiro momento que a gente enxerga essa força congente normativa do direito administrativo, que vem influenciando a nossa vida desde então. Por conseguinte, em respeito ao princípio da legalidade, que só pode fazer o que estiver autorizado em lei, será editada a Lei Federal 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que passará a ser conhecida como a Lei do Covid, a Lei do coronavírus, posto que emanará as primeiras medidas para enfrentamento da emergência declarada, além de diversas medidas provisórias que virão posteriormente para alterar a sua redação, serão convertidas em lei, e outras leis virão depois, como a Lei Complementar 173, que vai abrir a possibilidade de declaração de calamidade pública de ordem financeira. Então, e aí os atos administrativos que vão regulamentar essa declaração de calamidade pública de ordem financeira, que ainda tem muito conflito no campo administrativo. Contudo, voltando ao nosso caminho, em 11 de março de 2020, haverá uma reviravolta mais contundente, pois a mesma Organização Mundial de Saúde decretará a pandemia em razão do novo coronavírus. E declarará a pandemia em razão exatamente da característica que justifica a declaração de um estado pandêmico: a disseminação mundial de infectados em inúmeros países do planeta Terra. Gente, foi esse ambiente propício, doloroso, mortal, mas que vai reconhecer a relevância do direito administrativo e, em especial, relativizar a contemporânea crítica ao princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Passado esse segundo momento do tópico, nós partimos então para a nossa finalização, para mostrar para vocês que o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular, sobre o interesse privado, aparece como solução para a complexidade dos tempos extraordinários. Percebo que é o direito raiz, o direito administrativo raiz, o direito dos revolucionários franceses, que vai dar resposta imediata, concreta e imediata nesse momento de extraordinariedade. Portanto,
Entrando nesse contexto, diante da reconhecida extraordinariedade pandêmica, é de fácil percepção, até do leigo da ciência do direito, que as complexidades no Brasil foram resolvidas a partir do direito administrativo, gerando, inclusive, um acirrado debate entre o âmbito de autoridades de cada ente federativo, para identificar qual o âmbito de competência de cada federativo poderia exercer sobre os administrados. O Supremo Tribunal Federal foi chamado a emanar a sua compreensão por mais de uma vez que, neste momento de extraordinariedade, a competência para atos administrativos, a competência para legislar, inclusive sob o aspecto normativo, é concorrente dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e também da União. Isso com base no artigo 23, inciso 2 da Constituição. E isso vai gerar uma grande balbúrdia, e o STF novamente vai ser chamado a ressaltar, inclusive no conflito entre Estado e município. Aí é o município que discorda da normativa do Estado, mais uma vez o STF vai ser chamado a dizer o seguinte: é o local, é aonde a pandemia está instalada, quer dizer, aquele que está mais próximo da sociedade, e aí isso vai dar uma elevação ao municipalismo muito grande, que tende a responder de forma mais rápida, mais contundente ao enfrentamento da pandemia, ao enfrentamento da contaminação pelo coronavírus. Então, se num primeiro momento os estados terão uma resposta positiva frente às normativas da União, no segundo momento o STF vai reforçar que os municípios têm também essa competência concorrente, podem se emanar atos locais para regulamentar o controle da disseminação da pandemia. De fato, gente, se nós percebermos, e muitos colegas estarão falando sobre isso com vocês, eu presumo, todos os ramos de direito, seja público ou privado, foram afetados com a necessidade coletiva impulsionada pela pandemia e pelos vários atos normativos emanados pela autoridade estatal. É fácil, foi o direito civil, tantos outros ramos do direito privado, eles foram afetados com isso. O direito público muito mais fortemente, a relação contratual, o direito do trabalho, mas o direito privado também foi afetado. Afinal, mas agora a pergunta derradeira, mas afinal, no Brasil, quais as soluções dadas pelo direito administrativo diante da declaração de pandemia? Vale lembrar que as ações de enfrentamento à pandemia encontram fundamento na Constituição Federal, em especial no artigo 196, ou seja, no artigo 196, quando ele assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, e que deverá assegurar, mediante políticas públicas sociais e econômicas, a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, temos a base estrutural da ação para que o direito administrativo pudesse emanar pudesse apresentar as suas soluções. Assim, além das regras federais, foram editadas pelos demais entes federados, estados, Distrito Federal e municípios, regras próprias destinadas ao enfrentamento da contaminação causada pelo coronavírus. Esse conjunto de normas gerou conflito, como já dito, já lembrado e mencionado acima, entre os entes federados, tendo em conta que muitas ações não se coadunavam, e a gente presenciou, por isso eu digo que é fácil ser visto até pelo leigo, né? Muitas normas não se coadunavam e eram conflitantes, usar máscara ou não usar máscara, afastamento ou não afastamento,
Então, as ordens que originavam do governo federal não se coadunavam com as normas inicialmente dos estados, gerando o que eu, ao produzir esse espaço de fala para vocês, eu chamei conflito de cordas. Gerou no país um conflito de cordas. Ou seja, de um lado o governo federal puxava a corda, de outro lado o Estado, junto com o município, nesse momento inicial, acompanhado pelos municípios, puxava a corda. Esse conflito, essas ações do governo federal, percebia-se claramente que elas tinham natureza liberal, de um Estado liberal, onde a supremacia do interesse público ela não deveria prevalecer. Vejam só que a ideia de um Estado mínimo, do Estado de polícia, um Estado em que o direito administrativo é mínimo. Deixem que as pessoas decidam como elas vão controlar. De outro lado, você via os Estados atuando de uma forma muito romanista, tá? Numa história muito fincado no princípio da supremacia do interesse público sobre o particular e preservando esse caráter socializante e de que o Estado, em Estado providência, o Estado do bem-estar social, tinha o dever constitucional e proeminente de dar proeminência à prerrogativa da supremacia do interesse público. Esse conflito de cordas, tá? É levado, né, como já disse, é levado ao Supremo Tribunal Federal por várias vezes. Na ação direta de consolidade 6341, 6343, 6347, 6351 e em várias outras ações ordinárias, inclusive numa ação ordinária de natureza constitucional. Né? Vale ressaltar que o Supremo Tribunal ele vai defender essa competência concorrente dos entes federados, vai afastar, em algumas situações, a eficácia de dispositivos da Lei 13.979, que ressaltava esse ideal liberal, inclusive na tentativa de relativizar o princípio da publicidade e da transparência. O STF vai dizer, pare, o princípio da publicidade e da transparência são princípios constitucionais que não podem ser relativados nem mesmo em tempos pandêmicos. E aí nós vamos ter a Lei 13.979 sendo atacada em vários dispositivos e apreciadas pelo Supremo Tribunal Federal. Na ação civil originária proposta pelo Estado do Mato Grosso, em face da União e de uma empresa fornecedora de equipamentos médicos, em que a União havia requisitado da empresa 50 ventiladores pulmonares e extraído do Estado a parcela contratada. Vejam só que houve um conflito sobre um instrumento do direito administrativo de grande relevância, que é a requisição administrativa, que, inclusive, tem assentamento no texto constitucional, que, inclusive, está no capítulo dos deveres e garantias fundamentais, quando diz que é dever nosso, tá, em iminente perigo público, permitir que a autoridade de competência possa usar de nossa propriedade particular, nos assegurando a indenização ulterior. Ou seja, é um dever do cidadão capitulado no capítulo que é destinado não só aos direitos, mas também aos deveres, que é o artigo 5º da Constituição da República. A União usará esse instrumento contra o Estado do Mato Grosso do Sul, né? E o STF ele vai reafirmar, tá, que a eficácia da requisição administrativa feita pela União dos ventiladores pulmonares, ele vai suspender a eficácia da requisição administrativa feita pela União dos ventiladores pulmonares e autorizar a empresa contratada a fornecer os equipamentos ao Estado do Mato Grosso. Percebam, então, que mesmo a disposição legal da Lei 13.979, que previu a possibilidade de requisição pela administração pública, ela não desnaturou que a requisição administrativa não é sobre bens públicos, a requisição administrativa é sobre bens particulares. Bom,
Veja que o Poder Judiciário, órgão de natureza controladora da atividade estatal, que justifica, né, que não justifica a minimização do direito administrativo, como tem defendido contemporâneos administrativistas, tem tido um papel relevante nas ações vinculadas às atividades estatais em tempos de coronavírus. E, com cautela, vem preservando a discricionariedade administrativa e o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. Além desses conflitos, observado o princípio da legalidade, em especial a Lei 13.979 de 2020, os estados anteciparam ações limitadoras de circulação de pessoas, obrigatoriedade de uso de máscara, distanciamento social, quarentena, isolamento social. Essas medidas colocaram o critério de ponderação dos direitos fundamentais, direito à liberdade e direito à saúde. A realidade de 2020 é que a excepcionalidade vivenciada impôs sérios desafios ao ordenamento jurídico, e em especial ao direito constitucional e ao direito administrativo. Eli Lopes Meirelles, renomado administrativo brasileiro desde 1964, conceitua direito administrativo como um conjunto harmônico de princípios que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas, tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. Fecha aspas. Veja que o direito administrativo impõe o exercício da função administrativa de forma concreta e imediata, não podendo a administração pública se eximir de atuar em favor do interesse público, da coletividade, pois trata-se de um interesse indisponível. Neste contexto todo trazido para vocês, a balança da ponderação dos princípios tende para a proteção à saúde. Como dissemos na primeira sessão, o Estado, a partir da derrocada da monarquia absoluta, só tem uma razão de existir: a satisfação do interesse da coletividade, muito presente nesse momento de crise aguda originada pelo coronavírus. O Estado, ele tem o dever de garantir a satisfação do interesse da coletividade, assegurando políticas públicas para redução de riscos à saúde, como retrata o artigo 196 da Constituição da República, ainda que tenha que relativizar a liberdade individual. Todas essas medidas de enfrentamento à Covid-19 foram emanadas pelo direito administrativo, que mostrou sua força congente por meio de decretos, resoluções, portarias, instruções normativas, notas técnicas, recomendações conjuntas, circulares ou outros atos administrativos de natureza normativas correlatos. No âmbito do governo federal, além de 2 emendas constitucionais, 2 leis complementares, 29 leis ordinárias, 51 medidas provisórias, dessas, a maioria apenas para alterar a lei básica do Covid, a Lei 13.979 de 2020, foram editados 191 atos administrativos de natureza normativa até o dia 17 de agosto de 2020. No estado do Espírito Santo, foram em torno de 70 decretos e portarias, todos os atos normativos que administram as ações necessárias para o enfrentamento da emergência e da calamidade pública originada do coronavírus. Igualmente, os municípios brasileiros, no âmbito de sua competência social política, estão editando medidas coordenadas e complementares para o enfrentamento da emergência. Além disso, é visível a presença do Estado de administração no meio ambiente construído em 2020 e vivenciado pela sociedade brasileira. Máscaras, álcool gel, limitação de mesas de pessoas em comércio, fechamento de comércio, distanciamento social, dentre inúmeros outros que naturalizam-se no nosso dia a dia em prol da segurança sanitária, conferindo visibilidade e provando a força congente do direito administrativo. Depois da Constituição de 1988, passamos por propostas de minimização do Estado e até de sua ampliação em momentos históricos,
mas nunca vimos de tão perto uma valorização do direito administrativo raiz, aquele que de origem romanista, para o qual o princípio da supremacia do interesse público é o capaz de correlacionar o interesse da coletividade com o interesse privado. Vejam só que eu não disse supremacia, mas correlacionar o interesse da coletividade com o interesse privado, de forma em somente afastar este quando a lei autorizar, e por razões de preponderância do interesse público, se assim o exigir. O princípio, já encerrando, o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular está presente na lição da nossa administrativista Maria Zanella Silva de Prieto, abre aspas, está presente tanto no momento da elaboração da lei, como no momento da execução em concreto pela administração pública. Ele inspira o legislador e vincula a autoridade administrativa em sua atuação. E isso é visível pela quantidade de atos administrativos, de pastas digitais abertas, tanto pela União, como pelo Estado, como pelos municípios, determinado legislação do Covid-19. Então, mostrando efetivamente a atuação preponderante do Estado em defesa, para assegurar, em defesa da segurança sanitária. O princípio, retornamos a dizer, o princípio da supremacia do interesse público está na base de praticamente todas as funções do Estado, de todos os ramos do direito público. Está presente nos 4 tipos de funções administrativas, no serviço público, no fomento, na polícia e na intervenção, seja ela na ordem econômica ou na ordem social. É, pois, no âmbito do direito público, em especial do direito constitucional e do direito administrativo, que o princípio da supremacia do direito público tem a sua sede principal. E é por tal que pessoas deverão se sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas na lei do Covid. Faz parte do dever fundamental do cidadão. E o descumprimento delas acarretará responsabilização, inclusive de natureza administrativa, já previstas na lei do Covid. Se a lei dá à administração pública poderes para assegurar a segurança sanitária, é porque tem em vista proteger a saúde coletiva, interesse público qualificado como fundamental pela Constituição brasileira. É dele, e dele não poderá dispor o Estado, e deverá dar-lhe preponderância diante do interesse individual. É assim que o direito administrativo raiz vem resolvendo as complexidades originadas deste tempo de extraordinariedade, assentando no princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, sua base fundamental para atuar em prol da segurança sanitária e, com isso, assegurar que mais brasileiros estejam entre nós para contar as suas histórias. Obrigado. Excelente, excelente fala, Elisa. Estou encantada. Merece. Obrigado. Palmas, porque foi perfeito, perfeito. Eu sempre tive uma admiração muito grande por você, isso eu já te disse várias vezes na sala dos professores, né, pela sua garra, determinação, e foi uma aula, assim, maravilhosa, está de parabéns. É pena que a gente, assim, não vai ter um tempo para abrir para discussão, porque nós estamos já em cima da hora para a próxima palestra, a próxima live, mas eu quero, assim, externar meu agradecimento. Se alguém quiser deixar aqui algumas perguntas, depois a gente pode encaminhar para a professora Elisa. Quero agradecer aqui a participação da professora Márcia, do professor José Eduardo, do professor Leandro, né? Agora o Vereza também está chegando Eric. aí. Que bom, então, professor Eric. Aí. É muito bom ver essa turma aí animada, né? E se você estiver lendo o chat aí, tem um monte de recadinho parabenizando, e é muito gratificante, né? A gente começar assim, essa semana, eu falei, as pratas da casa são pessoas, são profissionais altamente qualificados, competentes, e que, com certeza, só brilhantam cada vez mais a nossa instituição, a nossa casa, e parabéns e sucesso para você, Elisa. Muito obrigado mesmo, foi um prazer enorme
poder estar aqui partilhando esse espaço digital, da era digital, junto com vocês. Muito obrigado mesmo. Vou continuar na sala, porque me gusta muito ver a fala do professor Eric, que não vai trazer tantas experiências. Estarei aqui junto com você, professor. Agora seria, Sueli, eu vou verificar se eu vou parar essa gravação para começar outra, né? Ah, sim, para esse começa outra, não é isso?